Quando você ouve a palavra ídolo, o que vem à sua mente? Para alguns, isso remete talvez a uma imagem antiga ou algo, quem sabe, distante da realidade. Mas, se eu te disser hoje aqui que muitas vezes nós criamos ídolos ou outros deuses dentro do nosso coração, e o pior, nem percebemos. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia continua atual demais e diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutinhos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Os 10 mandamentos, eles não são apenas regras antigas de um povo nômade ou que viveu lá no deserto. Longe disso. Os mandamentos são princípios eternos que servem principalmente para orientar e proteger a nossa vida com Deus e também com o próximo. Logo lá no início, lá atrás, Deus deixa claro que a prioridade é Ele mesmo. A prioridade é Ele mesmo. Mas antes de continuarmos aqui para falar também de relacionamentos, comportamentos, ética, ele fala quem deve ocupar o trono do nosso coração. Fique aqui e você vai descobrir. Lá em Êxodo, no capítulo 20, mais especificamente no versículo 3, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ainda que breve, ele nos ensina 3 verdades. E a primeira delas é: só existe um Deus verdadeiro e ele não divide a sua glória com ninguém. Lá em Isaías, no capítulo 45, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim, não há Deus. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo em nossa vida. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, diz: a avareza é também idolatria. Ou seja, idolatria não é só uma imagem de escultura, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. A terceira verdade que a gente pode aprender a partir do versículo de Êxodo é: Deus nos chama a adorá-lo e com exclusividade. Isso mesmo. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, diz assim, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deus espera intensidade daqueles que se aproximam dele para um relacionamento. Agora a pergunta é: como tudo isso que já foi escrito se aplica ao nosso dia a dia? Bom, hoje os deuses podem ser diversos. O trabalho, quando ele se torna mais importante do que a nossa fé, a nossa relação com Deus, pode ser um desses deuses. O dinheiro, por vezes, quando passamos a confiar mais nele do que em Deus, também pode ser esse ídolo ou um falso Deus. Agora tem um aqui, hein? As redes sociais. Meu Deus! Quando elas têm um tempo ou um lugar demasiadamente no centro da nossa vida, as redes sociais ou o que nós fazemos lá pode se tornar assim um outro Deus. Todas essas coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana hoje e são importantes, não é mesmo? Elas são bênção de Deus. Agora, são bênção
se elas não roubam ou não tomam o lugar do Senhor. Essas coisas precisam estar no lugar certo, na nossa vida, na nossa história e no nosso cotidiano. E Deus também precisa estar nesse lugar. É um lugar de honra, é um lugar de dedicação. E o primeiro mandamento é um convite à liberdade. Quando Deus não é o centro da nossa vida, tudo tende a andar em desequilíbrio. Eu quero te perguntar uma coisa. Com o que você tem ocupado os seus dias e o seu tempo? Será que hoje não é dia de realinhar as prioridades e, quem sabe, voltar para o centro da vontade de Deus, para uma dedicação mais intensa ou com prioridade para aquele que te criou, para aquele que tem os melhores planos para a sua vida? Pense nisso. Quem sabe essa palavra pode ser diretamente para você, ou pode ser apenas uma espécie de vacina para te ajudar a não ir pelos caminhos da idolatria e colocar alguém ou algo no lugar que pertence ao Papai, ao Criador. Poderíamos pensar tantas coisas aqui, mas eu estou recordando de uma palavra aqui que está no Salmo 115, que fala sobre idolatria aplicada a coisas feitas pelas mãos dos homens, como está escrito lá, e que nós fazemos, criamos e colocamos isso num lugar de honra e destaque e atribuímos culto a essas coisas. O que é culto, Michael? É colocar em primeiro lugar algo ou alguém. E lá no Salmo 115 diz o seguinte, que muitas vezes as coisas que colocamos nesse lugar de honra, de referência, não têm vida, não têm fôlego de vida, têm pés, mas não podem andar, têm mãos, mas não podem apalpar, têm nariz, mas não podem sentir os cheiros, olhos, mas não podem ver. E a Bíblia é clara e diz que tornar-se-ão semelhantes a essas coisas aqueles que prestam culto ou homenagem a elas. Quem coloca coisas sem vida no lugar de honra, por consequência, a Bíblia diz, se tornará também sem vida. Quem coloca coisas sem expressão de vida num lugar de culto ou de honra, não conseguirá desfrutar de uma verdade bíblica e extremamente atual, que é: Jesus está vivo. Ele ressuscitou, a Bíblia diz, e vive para todo sempre. E não apenas vive para todo sempre, mas quer viver, governando o meu, o seu coração, as nossas ideias, as nossas escolhas. Afinal, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não coloque ninguém no lugar de Jesus. Ele é digno. Vamos orar? Pai, nós queremos lhe agradecer pelo privilégio que temos de podermos caminhar com o Senhor, um Deus vivo, presente. Nós queremos, a partir dessa palavra, entender ainda mais qual é o seu lugar na nossa vida e na nossa história. Nós submetemos as verdades da tua palavra e nesse dia escolhemos colocar o Senhor no lugar devido, que é o primeiro, o lugar da honra. E queremos nos sujeitar, nos submeter ao senhorio da tua presença e ao som da tua voz que nos instrui para uma vida abundante e plena. Tudo isso por meio do nome de Jesus, e queremos lhe agradecer por mais esse tempo de orientação na tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Amém. Olha, eu não sei se essa palavra serviu para você como remédio ou como vacina. O remédio, ele nos ajuda a voltar para o estado ideal, não é mesmo? E a vacina nos ajuda a não sermos influenciados por alguma coisa que queira nos afetar ou nos fazer mal. Eu não sei se foi como vacina ou como remédio, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando é acolhida por nós com mansidão, ela produz muitos efeitos. Eu quero me alegrar com você por essa manhã juntos e quero te convidar a visitar o nosso site colodopai.org. Lá você vai encontrar uma série de conteúdos que vão abençoar a sua vida, a sua casa. E olha, se essa mensagem falou com você, envia ela para seus amigos, para as pessoas que você acha que também precisam ouvir o que você ouviu aqui hoje. Nos vemos amanhã aqui no Colo do Pai. Tchau!